Que é o seguinte, Cíntia. Até 2030, 7 em cada 10 brasileiros poderá estar com excesso de peso e mais de um quarto da população com obesidade. E sem dúvidas a pandemia contribuiu para isso, né? Que nem você disse no começo. Exato. Como reverter essa situação que sem dúvidas vai comprometer a saúde física e emocional das pessoas, né? Então, mudar a relação que você tem com o alimento é o que a gente sabe que é perpétuo. Né? Então, se você tem aquela percepção de relação alimentar saudável, né, gente, igual a relação abusiva, né? Ninguém percebe que está numa relação abusiva, ninguém percebe que tem um relacionamento abusivo de homem e mulher, por exemplo. A gente tem que se auto-perceber por algumas estratégias, às vezes um psicólogo, alguma coisa desse tipo. No meu caso, com a comida, é um nutricionista, seu grande parceiro, né? Então, ele vai te dar condições, artifícios, dicas, manobras para que você se autoavalie e você consiga perceber se essa relação que você está tendo com o alimento é abusiva e te faz muito mais mal do que bem, ou se você está conseguindo ter um êxito com o que você come, de ter uma vida que a gente fala que é de longevidade. Na clínica, você falou da questão de psicólogos e nutricionistas, né? A gente, por atender clinicamente, nós vemos pessoas que usam o alimento como fonte de recompensa, né? Então, isso pode ser uma armadilha gigantesca. Eu quis tal coisa, ou eu cumpri aqui meus objetivos em 6 dias, então hoje eu posso enfiar o pé na jaca e tudo mais, né? O famoso dia do lixo. Isso não existe. É um mito, é? Quebrando tabus. É a mesma coisa que você falou da questão de recompensa e tal. O quadro de ansiedade também ele vai desencadear esse contexto da alimentação compulsiva, né? Então, a alimentação compulsiva também está muito relacionada a isso, porque quando você busca fonte de prazer, você alivia a ansiedade. Exatamente. Né? E aí uma fonte de prazer disfuncional. Mas aí que tá, existem alimentos que podem propiciar que a pessoa fique mais ansiosa? Que é uma macromolécula que ela acaba virando açúcar no organismo. O organismo não interpreta muito bem se é o açúcar adicionado do café, ou se é o do pão, ou se é do macarrão, mas é um açúcar. O que eu falo sempre em consultório é que a gente come mais dos mesmos, infelizmente. Então, a gente come muito mais a massa, a farinha branca, o açúcar, sim, adicionado. E aí vem outras coisas mais. Mas falando especificamente do açúcar, ele é excitativo ao cérebro. Ele excita o cérebro, realmente. Além de fazer com que a gente tenha estímulos de algumas substâncias, por exemplo, serotonina, endorfina, que dá liberação de prazer, né? Dopamina. Né? Dopamina. Então, a gente tem essa relação com o açúcar de ser fácil de gostar dele. Teve eu não lembro quem foi a blogueira, né? Ela teve a infelicidade de falar que o açúcar era tão viciante quanto a cocaína, né? E aí, claro, depois explicando, alguns profissionais explicando essa relação da infelicidade da fala dela, é que nosso corpo não precisa de cocaína. Não. Então, mas o nosso corpo precisa de açúcar. Exatamente. Então, essa é a grande assim, a gente conseguiu compreender o que ela disse. Sim, eu sei, eu li essa matéria. Sim. Mas, assim, foi uma colocação que pode abranger muito mais do que isso. E aí, na verdade, a relação abusiva com o açúcar é que a gente quer trazer. Então, é exatamente isso. Então, ele é fácil. Então, eu falo assim, um alimento que ninguém acha que tem açúcar. Pipoca, né? Ninguém senta com uma xícara de pipoca para comer. Senta com um bol de pipoca e lá come aquele bolzão. É um alimento gatilho para a compulsividade. Né? Você come 1 ou 2 bols de pipoca, se duvidar, sentadinho na frente. Caixa de bis, né? Exatamente. Enquanto não acaba, você não vai embora. E a pipoca normalmente feita com óleo ali, né? Exato, ainda a gente tem os 2 agravantes aí. Sim, né? Tem tudo isso. Desculpa. E aí você me perguntou como que a gente pode reverter isso em relação à curva aí que a gente está deixando as pessoas mais obesas, desde o nascimento. Então a gente faz também no taxinho a nutrição materna infantil. Então, um dos primeiros alimentos que a gente precisa ressaltar aí chama leite materno. Então, se a criança já recebe isso desde o nascimento, a gente já tem uma condição diferenciada para esse ser humano. Que a Organização Mundial, ela recomenda 6 meses exclusivo e até 2 anos ou mais. E aí você tem todo o tabu social, né? A gente já falamos sobre maternidade com a Kelly, né? E sobre a questão de todo mundo vai dar palpite. Você não vai dar açúcar pro seu filho? Por quê? Não, tem sim. É só mais segurtezinho. Não, mas por que você tá dando legume sem sal pro seu filho? Nossa, e todo mundo... Né? Por isso que é importante, eu falo isso, sabe, no meu dia a dia, com as mães principalmente. A gente precisa entender conceitos. Por que eu não vou dar açúcar pro meu filho até 2 anos?
Por que que não deve se introduzir sal? Então, tem toda uma explicação fisiológica para tudo isso. E quando a pessoa entende conceitos, por isso que se reprogramar 35 dias é bem legal, que aí você começa a entender conceitos. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Nossa, realmente eu tenho essa relação abusiva com esse alimento. Nossa, nunca tinha pensado que esse alimento me causa esse gatilho de compulsividade. Nossa, nunca tinha pensado que eu tô comendo mais açúcar e me deixa mais ansioso. E eu tô tendo crise de ansiedade, melhorou. Então, tudo isso, se você tem uma autopercepção melhor, você consegue se comportar melhor. Eu senti até uma dúvida pessoal, né? Que eu não sei onde eu escutei, onde eu li, enfim, como é que surgiu isso? Que as pessoas falam que as células de gorduras que se formam quando você é mais novo, elas nunca mais vão embora, elas só expandem ou diminuem. Isso é um mito ou é uma realidade? Isso é verdade. Por que que eu falei desde o nascimento? Então, hoje a gente tem uma condição de nascimento. Vamos pensar em duas condições muito interessantes. A gente tem uma condição de nascimento que as mães vêm desde antes de gestar se reprogramando. A gente fala que tem uma programação para isso, faz suplementação metabólica. É muito bacana a gente preparar o ninho, eu falo. A gente prepara o ninho para gestar. E, consequentemente, se eu preparo o ninho, eu preparo a gestação e etc. Então, eu faço um controle de peso, porque peso na gestação é uma coisa real, todo mundo ganha. Mas existe uma quantidade específica para cada pessoa e a condição com que ela está. Então, se eu ganho a quantidade específica para minha composição naquela gestação, é o ideal. Se eu ganho além disso, do que é o meu recomendado, é meu por direito. Eu falo que daí a gente tem que lidar com ele. Então, alguns ganhos de peso excessivos podem causar o diabetes gestacional. Né? Porque a gente fala que a gordura ela é um órgão hoje que ela é inflamatória, então ela pode levar a grandes condições patológicas. Uma delas, diabetes gestacional. E aí, essa condição que a criança está sendo gerada de hiperinsulinemia e de hiperglicemia pode fazer na parte embrionária um aumento, ou seja, um aumento do que é um normal para uma criança, de células de gordura na fase embrionária dessa criança. Então, aquele bebê gordinho que nasceu com 5 quilos, ele vai ser aquela criança que provavelmente vai ser gordinha e aquele adulto que vai brigar com a balança. Então, isso é real. Eu não queria te falar nada, não, Luciano. Ele não fez nenhuma piada comigo ainda. Ele vive fazendo piada comigo. Então, eu já começo já para não evitar. Mas em casa, né, meu filho tem 1 ano e 4 meses agora. Ele nasceu magrinho também. Nasceu magrinho, mas eu ia comentar sobre a questão dele ter alergia ao leite, né? E como hoje em dia existem alimentos que também afetam essa questão de alergia nos bebês, né? Tem alguma questão que dá para fazer para prevenir isso? Leite materno. Então, mas o próprio leite materno da mãe causou alergia, né? Na verdade, assim, não é o leite materno que causa alergia. Sim. Provavelmente a sua esposa estava sendo exposta a algum alergênico que passava para o leite materno. Sim. No caso, que a gente mais consome leite de vaca. Né? E aí a grande maioria das crianças, elas podem fazer uma sensibilidade ao leite de vaca, mas nem todas através do leite materno, tá? São algumas só que fazem isso. Mas é uma sensibilidade. Tá? Isso pode ser revertido depois de 2 anos, aí a criança pode ficar mais tranquila. E modulação intestinal, que é o que a gente trabalha na nutrição, pode melhorar muito isso. Muito bom esse corte, não é mesmo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho da notificação. Muito importante. Assista o episódio completo na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.